Fala Taubaté, boa tarde, Rogério Salva-Vidas. Mais um dia falando, trazendo a palavra de Deus para nós nos fortificarmos dessa graça, um calor, mas estamos aqui. E a palavra hoje ela nos direciona a algo grandioso. Muitos precisam receber essa mensagem, acreditar e pedir para que Deus possa renovar o teu batismo, renovar o teu pedido, porque Ele já nos enviou o poder de Deus. E olha só a graça, o poder só virá do céu. Lembre-se, o poder só virá do céu. E a palavra hoje ela nos direciona no livro de Atos Apóstolos, um livro muito conhecido, um livro que dá para a gente trabalhar de diversas formas. Tem várias passagens grandiosas através de Jesus Cristo, através da palavra mesmo, que Ele anunciava, Ele comunicava. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa palavra, que é a graça que Ele nos deu, que foi o Espírito Santo de Deus. Então, a palavra fica no Atos Apóstolos, que diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha que palavra grandiosa para nós estarmos fixos aos olhos na cruz, para que nós possamos ser testemunha em todos os lugares, em todas as situações, nas dificuldades, nas tristezas, nas alegrias, para nós sermos testemunhas da palavra de Deus. E quando a gente recebe essa mensagem, a gente fica feliz, porque é uma mensagem que nos dá força, uma mensagem que nos fortalece, porque é a nossa missão, é o pedido de Cristo para nós seguirmos a missão para o mundo, para que as pessoas escutem, para que as pessoas creiam, para que as pessoas convertam, para que as pessoas se arrependam e creiam no Evangelho de Deus. A nossa missão então é para todos, não é só para uns. Se você está escutando essa mensagem, se você guarda já no coração essa palavra, nós agora, sem poder, a gente não pode fazer nada. Sem poder, a gente não pode ir a lugar algum. Sem poder, a gente não pode almejar a querer impor as mãos, querer orar, querer falar de Deus sem esse poder. Porque o poder Ele já enviou para nós. Olha só que grandiosa essa mensagem, que para receber o poder do Espírito Santo de Deus. É uma missão difícil, sim ou não? É uma missão onde nós vamos ter várias dificuldades. E aquelas pessoas que não receberam essa unção, não receberam esse poder, eles não vão conseguir levar a mensagem, não vão conseguir levar a palavra de Deus. Somente com nossas forças nós não vamos conseguir. Por isso que Jesus, ele fala:
Não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. E hoje ele fala para mim e para você. Não saia para evangelizar. Não saia para pregar se você ainda não recebeu. Se ainda você ainda não sente esse chamado. Porque esse chamado é difícil. Esse chamado não é fácil. Poucos irão acreditar. Muitos vão zombar de você. Você imagina quantas pessoas não acham, não zombam de mim quando eu vou pregar ou vou falar de Deus aqui na internet mesmo. Porque eu sei disso. Eu sei disso. Só que muitos não sabem que o chamado já foi dado. O chamado, ele já veio a mim. Então, a partir do momento que eu recebi o chamado, recebi o batismo, estou caminhando, então eu entrego a palavra com autoridade. Vou orar com autoridade, porque eu sei que não é eu que vou fazer, mas é Cristo que vai fazer. Talvez nós não teremos condições financeiras, talvez nós nem vamos concluir a nossa missão, mas o ID de Deus, ele tem que ir aonde a palavra chegar. Ele está falando que é para nós irmos e sermos testemunhas dele, independente aonde for. E é isso que ele vem nos colocar nessa mensagem grandiosa para nós concluirmos essa missão. Nós precisamos precisamos receber esse poder que veio do céu. Então nós temos que começar a fazer o quê? Começar a clamar esse poder, para que ele venha em nosso coração como fogo, para a gente poder ir e fazer as nossas obras. Mas hoje ele desce nessa palavra, para que nós recebemos essa linda e poderosa palavra de Deus, que ele está falando: recebereis o Espírito Santo. É isso que ele nos quer nos dar. Mas Deus, através do seu Filho, ele desce e nos direciona para escutarmos esta grandiosa palavra. Eu não sei como está a sua situação, eu não sei como está a sua intimidade com Deus, mas eu acredito que através dessa palavra de hoje pode mudar o sentido de você pensar. Porque antes de ter a ascensão ao céu, Jesus, ele disse para aquelas pessoas que estavam ali, todos reunidos, os apóstolos, que antes dele subir, antes dele ter ascensão ao céu, ele falou: aguarde, que eu enviarei o Paráclito, que eu enviarei o Consolador, antes da descida do Espírito Santo. Quem precisa e necessita desse poder nessa tarde? Eu preciso, eu necessito desse poder, pois é a promessa de Cristo para nós. Ele prometeu, antes de subir, que ele enviaria o Paráclito, que ele enviaria o defensor. E hoje nós já recebemos essa graça, hoje nós já recebemos esse poder. Aquelas pessoas que estavam lá receberam o poder quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste. Quando eles estavam na subida, eles desceram e eles falaram: desce, mas sobe. Quando eles subiram para aquela casa, eles ficaram em oração, eles ficaram em comunhão, e ali eles receberam esse poder do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles, como hoje
ele vai descer sobre a nossa casa, ele vai descer sobre os nossos pensamentos, ele vai descer sobre nossas dificuldades e vai começar a fazer com que nós entendamos esse grande Espírito que já está se aproximando, que é a chegada do menino. Então ele desce para nos fortalecer hoje nessa graça. Um poder diferenciado, não é um poder de qualquer jeito, é um poder que vem do alto, é um poder de Deus, jamais visto antes. Se nós pegarmos a palavra de Deus, nós vamos ver histórias, nós vamos ver direções que falam desse grande poder. Um poder do fogo, um poder de transformação, um poder diferenciado, jamais visto antes. E é um poder que transforma a nossa vida. É um poder que nos direciona. É um poder que nos dá autoridade para poder falar em nome de Jesus. Um poder de fogo. Não é um poder de qualquer jeito. Não foi por acaso que esse poder veio, chegou até nós. Foi porque era uma promessa de Deus. A vinda dos seus discípulos. Essa transformação, imagina, o Espírito desce e transforma a vida daqueles discípulos. Todos amedrontados, todos procurando uma saída, todos procurando uma direção, estavam sem rumo. E o Espírito Santo começou a mostrar para ele as direções. Teve inclusão social. Imagina a descida do Espírito Santo, quanta coisa boa não aconteceu. Teve até inclusão social, onde judeus que não conversavam, que não falavam com os samaritanos, começaram a se comunicar. Os povos que estavam dispersos, eles começaram a se misturar com o período pós-cativeiro assírio. Então era algo diferente, era algo que estava acontecendo e as pessoas não estavam entendendo. Os povos que tentaram impedir a reconstrução do templo, aonde aqueles povos queriam construir o templo, mas eles impediram a reconstrução do templo de Jerusalém. Povos que foram incluídos no ministério de Jesus por meio da mulher samaritana. Olha só que graça que é a palavra de Deus. Antes de Pentecoste, todos os discípulos eram gatinhos de estimação. Eram pessoas que estavam ali, mas não tinham força para poder ir evangelizar. Não tinha direção para evangelizar. Antes de Pentecoste, eram gatinhos de estimação. Os discípulos eram todos domesticados. Ó, não faça. Ó, não vai. Ó, faça isso. Ó, faça aquilo. E hoje, imagina Pedro, corajoso. Pedro, forte. Pedro tinha a palavra na ponta da língua para soltar o verbo. Ele não foi. Era teimoso, mas não tinha coragem de ir. Tinha medo de defender a sua fé. Tinha medo de falar da sua fé. Porque era gatinho de estimação. Mas quando lhe perguntaram que era seguidor de Cristo, Pedro negou. Pedro não teve coragem. Pedro negou 3 vezes. Mas depois que o poder do Espírito Santo desceu sobre ele, desceu sobre a cabeça dele, aí ele começou a pregar.
Aí ele começou a levar o evangelho. Aí ele começou a falar de Deus com autoridade. Começou a ir aonde ele tinha que ir. Ele foi para a cidade, ele foi para bairro, ele foi para todos os lugares evangelizar, falar de Cristo, falar das obras que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus estava fazendo na vida dele. Ele começou a levar o evangelho de forma poderosa. Não foi de qualquer jeito. Foi levado aquelas pessoas às boas novas. O poder de Deus, se arrependa. Creia, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Creia no evangelho. Creia no evangelho porque ele está próximo. É isso que vem essa palavra nos receitar essa tarde, para que nós cremos no evangelho, para que nós cremos no reino de Deus. Não é de qualquer jeito. E é isso que nos traz, porque a fé, olha só o que Padre Pio nos disse. A fé é o alicerce que sustenta tudo. Imagina, olha que palavra de impacto para nós essa tarde. A fé é o alicerce que impacta, que sustenta tudo, que impacta tudo. É a fé. E Pedro começou a pregar o evangelho. Somente em Pentecostes, 3 mil pessoas foram salvas. Às vezes eu me sinto fraco ainda, porque eu quero levar a palavra aonde precisa. Eu quero levar a palavra para aquelas pessoas que precisam, necessitam dessa palavra. É difícil alcançar o coração das pessoas, é difícil alcançar a mente das pessoas, porque cada um tem a sua fé. A gente não está falando de só porque eu sou de uma religião, só porque não. A palavra é universal, a Bíblia é universal. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, nos dá também esse confronto, para que nós entendamos. Pedro, imagina, Pedro era uma pessoa brava, era uma pessoa corajosa, lógico, mas chegou um tempo que ele ficou com medo. E vai chegar um tempo que nós vamos ter medo, mas só que Pedro era teimoso. Acho que Pedro era pior do que eu. Só que Deus usou ele para poder levar a palavra de Deus. Então, 3 mil foram salvas. Eu não sei aonde chega as minhas palavras, mas eu acredito que no momento que eu oro, no momento que eu falo de Deus, eu deixo o meu coração abrir para a graça acontecer. Eu deixo o meu coração abrir para que ele possa entrar em mim, fazer morada, para que eu possa ter força para orar para alguém. E Deus, ele tem feito muitas coisas diferentes, muitas obras diferentes na minha vida. A gente passa por situações, passa por tribulações, mas a gente não deixa o amor de Deus, a gente não deixa. É algo grandioso, é algo que nos transforma, parece que sai algo de dentro e você fala, me renova. E eu saio renovado quando eu falo de Deus. Então, é o que Pedro fazia. E ele pregava. Quando ele recebeu o Espírito Santo, a palavra diz que quando ele recebe essa graça, ele começa a anunciar a palavra de Deus. E o povo começa a falar assim, ele fala assim, homens da Judéia, olha só a pregação dele, homens da Judéia,
atenção. Então ele já entra falando, peraí, eu tenho que mostrar para eles o que é graça, eu tenho que mostrar para eles o que é direção, eu tenho que mostrar para eles quem vai falar, porque não é eu que vou falar. Já não era mais ele que habitava nele, era o Espírito Santo de Deus que habitava nele. E de repente ele começa a falar: povos da Judéia, preste atenção. Estes homens que estão aqui, eles não estão embriagados. Porque eles achavam que aquele povo estava todo mundo falando, todo mundo entendendo outras línguas, falando outras línguas. Esse povo não está embriagado. Como pode pensar? Porque às vezes nós ouvimos algo, mas nós já começamos a pensar outras coisas. E ele começou, por isso que ele fala, preste atenção. Ele fala, escutai com toda a atenção. Estamos em plena manhã. Ele poderia falar, estamos em plena tarde, em plena noite, como eu poderia falar. Mas eu estou citando as palavras dele, que ele coloca. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Olha só, então, isso já era uma profecia de Deus. Isso já era algo que já estava escrito para acontecer. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos, mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Olha só a grandiosa palavra de Pedro. Nessas palavras, 3.000 foram convertidos, 3.000 pessoas foram salvas. Logo, o apóstolo Paulo, de perseguidor, virou perseguido. Foi tão cheio do Espírito que até hoje as suas palavras inspiram milhões de pessoas. Você pode analisar que a maioria das pregações vão ter direções de Paulo. A maioria das direções, elas vão ter a direção de Paulo, porque Paulo não era discípulo de Jesus. Paulo era perseguidor, como Saulo de Tarse. Ele perseguia os cristãos. Ele não era discípulo de Jesus, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele mudou, ele virou um testemunha de Jesus, para que aquelas pessoas, os pagãos, os gentios, eles pudessem escutar a palavra de Deus. E é esse poder que veio também para ele, que é o poder do Espírito Santo, que faz com que as pessoas fracas como eu e você, pecadoras como eu e você, testemunhem sobre o amor, o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Porque não foi à toa que ele morreu por mim e por você. Foi algo que teria um preço grandioso, que é a nossa vida, a nossa alma, que foi pagada na cruz, um sacrifício de sangue. Não era um sacrifício qualquer, como tinha na época, de levar aquelas bois, carneiros, cabritos, para poder fazer sacrifício, não. Foi ele, o próprio Cordeiro, o próprio Jesus Cristo, entregue no Calvário. É este poder que encoraja
de sermos testemunha. É esse poder que nos encoraja a falar de Cristo, de sentir o que ele sentiu, as dores que ele sentiu no caminho de cruz. Imagina quanto sangue ele não perdeu. Se nós formos contarmos a gente que trabalha na área da saúde, tem um pouco de conhecimento, imagina, será que nós teríamos condições de passar por todo esse caminho, perdendo tanto sangue que ele perdeu e ainda chegar, ser crucificado e ainda falar, está consumado? Será que nós teríamos força para isso acontecer? Será que nós teríamos essa coragem também de estar passando por esse momento? O poder que direciona a entender por que ele morreu por nós. Será que foi à toa? Será que nós não tinha valor nenhum para ele? Ou será que o amor dele por nós era tão grande assim? É algo que, se a gente colocar em nossa mente, a gente faz essa pergunta: por que será que ele morreu por nós? Que nós não vale nada, somos fracos, somos pecador, temos medo, e aí ele vai e pega todo aquele fardo nosso, coloca nas costas e vai levando, e vai levando, e vai levando, e vai levando. E de repente, hoje, ele está entrando dentro da sua casa, tirando as suas dores, tirando as suas enfermidades, tirando o medo, tirando a ansiedade, tirando tudo que não venha a ser autorizado por ele, por estar na sua vida. Às vezes uma enfermidade falsa, às vezes algo como uma depressão ocasionada por uma perca. E hoje ele vem te dar essa coragem, essa cruz, de você falar assim: carregue essa cruz comigo, testemunha a minha palavra, leve a minha palavra para aquelas pessoas que precisam, leve a minha palavra aonde ela não está chegando. É isso que ele está falando. E hoje foi um dia escolhido, não foi qualquer dia, foi um dia escolhido, porque lembre-se que eu falei, o poder vem do céu. Às vezes você está buscando algo em outros lugares, você está procurando outras rotas, você está procurando outro caminho, não se preparou ainda para o grande dia da chegada, mas só que hoje foi um dia escolhido para mim e para você colocarmos o nosso coração à disposição de Jesus, à disposição dele, para que ele possa vir e mandar esse fogo abrasador, esse fogo consumidor, esse fogo que nunca se apaga. É isso que nós temos que deixar hoje. Foi um dia especial essa segunda-feira, aonde nós podemos deixar essa graça acontecer. Você conhece as suas fraquezas, você conhece as suas limitações, você conhece o que te faz ter medo, você conhece o que te faz ser fraco, mas hoje ele quer te encorajar, ele está te dando algo grandioso, que é o Espírito Santo, de coragem, esse poder que veio do céu, esse poder de promessa do profeta Joel para nós. Olha só que grandiosidade, não foi à toa. Hoje você
pode ter visões, hoje você pode profetizar, hoje você pode receber dons, maravilhas, graças, você pode receber tudo se você aceitar. É só aceitar, é simples. Coloca à disposição de Cristo a sua vida. Ele já conhece suas fraquezas, já conhece tudo. Peça essa manifestação de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, na rua, no trânsito. Peça essa manifestação de Deus, para que Ele possa vir com esse fogo abrasador e fazer com que você sinta a presença dEle, fazer que você sinta o jeito dEle agir, o toque dEle agir. Começa a observar as graças acontecer. Peça, mas peça sem temer. Peça sem medo. Peça. A palavra diz que quem pede, Ele atende. Pedi e atendereis. É só ou pedir e recebereis. Enfim, é só você criar coragem. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Porque o amor dele é incondicional. Ele vai te dar isso. Pedro, imagina, Pedro, um homem de coração ruim, um homem de coração corajoso sim, mas um coração duro. Imagina, ele recebeu. Paulo, que era Saulo, perseguia, matava. Imagina quantos pecados ele não teve. Ele recebeu. Olha só, ele recebeu. Eles testemunharam essa graça. Eles receberam o Espírito e foram testemunhar. E hoje eu venho te falar, se você quer, peça também. Peça que Ele vai te dar. Mas testemunhe, leve, fale. Ele vai ser referência na sua vida em tudo que você for fazer. É direção, é caminho, é verdade. É Ele, Jesus Cristo. O reino de Deus está próximo. É pronto, é só você entender isso. Testemunhar Ele como? Falando dele, levando a palavra, falando, ó, Ele fez isso, Ele fez aquilo. Não precisa, mas eu não sei o que Ele fez. É simples, é só mostrar os caminhos. Quem Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é a água. É isso que nós temos que fazer. Agora, olha só, Pedro e Paulo, eles receberam e testemunharam. Mas agora é a nossa vez. Agora é eu e você. Para dar continuidade à história de Atos dos Apóstolos. Nós não podemos deixar essa história acabar. Nós temos que levar essa história. Imagina você chegando e falando, ô Pedro, ele recebeu o Espírito Santo. Aquele povo achava que estava todo mundo embriagado, mas eles não estavam, porque é a hora 9 da manhã. E não, mas ele falou, preste atenção,
Aquele povo não está embriagado. Aquilo ali que eles receberam foi uma promessa de Cristo, de Jesus, quando foi assunto ao céu. Ele falou: não saia de Jerusalém, porque eu enviarei o Paráclito para que você receba essa graça, esse poder de Deus, para que vocês estarão preparados para ir. E hoje nós já recebemos. E quando ele chega para Paulo, no meio do deserto, ele fala: peraí, quem és tu, Senhor? Olha Paulo falando: quem és tu, Senhor? Ele já sabia, já era encontro marcado. E esse encontro, ele está sendo marcado para mim e para você nessa tarde. Para que nós possamos dar continuidade em Atos Apóstolos, dar continuidade na palavra de Deus, dar continuidade de ser testemunho, dar continuidade nessa projeção de caminho, que é de cruz. Agora é um novo recomeço. É um novo recomeço. Pentecoste é um novo recomeço. Todas as vezes que você lembrar do recomeço, é um Pentecoste na sua vida. Deus criou o céu e a terra. Tudo era trevas, mas o Espírito pairava sobre as águas. É um recomeço. Imagina, hoje você pode ter um recomeço. A sua vida hoje pode ser um recomeço. Olha o que diz Atos 7. Olha o que diz Atos 7, 2 e 3. Olha que fala. Ele respondeu: irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando ainda estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. Ele lhe disse: saia de tua terra e de teu clã, e dirige-se para a terra que eu te mostrarei. Ele te deu uma ordem. Ele deu essa ordem a Abraão. Larga tudo. Larga tudo. Esse é o momento de você largar tudo, das coisas que você tem feito, das coisas que você tem feito errado, tudo, e falar: peraí, agora eu vou seguir, agora eu vou marchar. É isso que ele está falando. Do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu te mostrarei. Às vezes Deus está te mostrando algo grandioso, mas ainda você está perdido. Você está sem rumo. Estevão amava Deus. Olha só, Estevão amava Deus de uma certa forma. Amava a sua palavra. Era odiado pelo povo, mas cheio do Espírito Santo. Ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Hoje você pode estar fraco. Hoje você pode estar pensando: ó, já não tem mais jeito. Hoje você já pode estar dizendo: peraí, eu tenho que sair da minha parentela assim. Hoje eu tenho que buscar novos horizontes. Hoje eu tenho que buscar novos caminhos. Mas só que você está esquecendo de olhar para o céu. Olhar como Estevão olhou e falou: hoje eu vi a glória de Deus. Eu vejo o céu aberto. O Filho do Homem de pé à direita de Deus. Olha o que Estevão, às vezes você está pensando assim: ah, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de olhar para o céu, eu não tenho tempo. Mas Deus está te dando ou te orientando, te mostrando o caminho. Olha para o céu. Ele vai te mostrar, ele vai te dar o norte do caminho, ele vai te mostrar o caminho. Às vezes as escamas não caiu ainda, mas a partir do momento que você olhar para o céu e falar: é de lá que vem o meu socorro, as graças vão começar a acontecer. As tribulações elas vão ter que ter na sua vida mesmo, é cada dia pior. É manifestação de necessidades, de às vezes algo que te impede de alcançar algo.
as tribulações elas vão ter que ter, cada vez vão aumentar mais, porque quanto mais você aumenta, mais as tribulações, quanto mais você fala de Deus, mais as tribulações vão aumentar. Mas aí que vem a coragem daquele Pedro corajoso, a coragem de Paulo, que levava a palavra aos judeus, levou a palavra para Roma. Então, às vezes, nós precisamos desse empurrão, de ver o céu aberto, olhar para o céu como Estevão olhou e ver aquele céu aberto e o Filho do Homem sentado à direita, de pé, à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos. E nós não vamos tampar os ouvidos, gritando bem alto. Imagina ele gritando, Estevão falando: Senhor, eu entrego a ti o meu espírito. De repente ele fala: nossa, eu estou vendo a glória de Deus, o céu se abrindo, e aquelas pessoas gritando, para você não ouvir a graça de Deus. E geralmente na igreja é assim. Tem horas que você está na graça de Deus, mas tem pessoas gritando lá fora para você não escutar a graça de Deus. Às vezes tem pessoas que, amigos seus, estão gritando nos seus ouvidos para você não ouvir a graça de Deus. E às vezes grita tão alto, e você não vai conseguir ouvir. Lançaram-se todos juntos contra ele. Imagina quantas pessoas não foram atrás dele, não pegaram ele. Lançaram-se todos contra ele. Não foi um só, arrastaram ele fora da cidade. E vai ter hora que as pessoas vão te arrastar. Tem pessoas que vão gritar, tem pessoas que vão lançar em cima de você, tem pessoas que vão te arrastar. Até a hora de começar a te apedrejar. Sabe por quê? Porque ninguém quer ver, ninguém quer escutar a palavra de Deus. Mas Deus, Ele vai transformando o mal em bem. Eu sei que as palavras têm chegado em muitas pessoas. Eu sei que as palavras têm chegado em muitos corações. Muitas pessoas não entenderam ainda o propósito, muitas pessoas ainda não entenderam o chamado, muitas pessoas ainda não entenderam o que Deus pode fazer, muitas pessoas não entenderam o caminho para se direcionar, mas todo momento Deus está falando. Deus, Ele chega na mansidão, Ele chega naquele sol ardente, Ele chega naquela chuva da tarde, Ele chega naquele vento que bate, o tempo todo. Ele chega nas pessoas com aquele olhar, Ele chega na sombra de uma árvore, Ele chega até você. Às vezes, você hoje pode estar numa piscina, com esse calor estorteante, você pode estar numa piscina e Deus chega até a piscina. Sabe onde? Aquele momento que aquela água que você fala assim: da onde veio essa onda e bateu na tua face? É Deus falando: eu faço tudo, eu faço todas as coisas. É eu que sopro, é eu que venho. Aleluia, glória a Deus. Um sol que está acontecendo. Do jeito que eu tô, parece que está vindo. Tem um ventilador aqui assim, ó, batendo na minha face. É quem fazendo isso? É Deus falando: eu faço nova todas as coisas. Eu faço tudo. E vou continuar fazendo. Porque eu te conheço. Eu te conheço. Então eu não tenho que ter medo. Eu tenho que falar dele, porque muitos vão gritar, muitos vão lançar em cima de mim, muitos vão me arrastar, muitos vão falar mal de mim, muitos vão zombar de mim, como tem muitas pessoas que zombam de mim, mas eu tenho que continuar falando de Deus. Eu tenho que continuar levando a palavra de Deus. Até pedrejada a gente vai ter que levar. Por quê?
Todos levaram. Eles levaram, os pecadores levaram. Então nós vamos levar também. Mas Deus, ele vai transformar o mal em bem. Pode ter certeza. Se o seu coração hoje está no sentido amargurado, se você tem algo que precisa soltar desse coração, você pode ter certeza. Deus vai transformar esse mal em bem. Eu creio nisso, vai transformar. A morte de Estevão chegou a Fenícia, a Chipre e a Antioquia. Antioquia era um lugar, era uma cidade aonde eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Foi a primeira vez que eles foram chamados, foi em Antioquia. Só que a morte de Estevão, ela rodou por todos esses lugares como testemunho. De repente, pegaram aquele homem, jogaram ele para fora, tiraram, arrastaram ele e de repente começaram a pegar pedras, começaram a apedrejar, mas antes arrastaram ele pelo chão, fizeram isso, chutaram ele, bateram nele, mas de repente começaram a pegar aquelas pedras e de repente ele se ajoelha, e quando ele se ajoelha, ele olha para o céu e ele começa a falar que está vendo a glória de Deus. O céu se abre, eu estou vendo a glória de Deus, o Deus Jesus sentado de pé à direita de Deus, e ele está falando isso. E hoje, olha para o céu e receba a sua graça. Chegaram para os judeus, chegou a Abraão, a Estevão, a Saulo. Olha só para você, a graça chegou para todas essas pessoas, chegou para Abraão, chegou para Estevão, chegou para Saulo, que era Paulo. Mas hoje ela chega para nós, ela chega para mim e para você que está assistindo, que vai assistir esse vídeo. Que passamos hoje, nesse dia, a pedir a Deus, dobrar o joelho, pedir a Deus essa graça, deixar essas pedradas da vida, como Estevão teve, e dizer: Senhor, receba o meu espírito. Senhor, receba o meu espírito. Mas abrir, rasgar o seu coração e falar para ele isso. Mas não se considere culpado. Não se considere culpado dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Não, não faça isso. Não faça isso. As pedradas da vida, como Estevão teve, a gente vai ter. A gente vai ter o tempo todo. Mas não considere culpado de nada que você fez. Eles não sabem o que fazem. Olha a palavra de Jesus. Pai, perdoe. Eles não sabem o que fazem. Que nessa tarde você possa receber essa graça, essa mensagem, essa palavra de Deus direcionada, para que você possa receber o Espírito Santo prometido e mudar a sua trajetória. Não importa se você vai zombar, não importa, porque hoje você pode zombar, mas amanhã você pode acreditar que Deus pode fazer a obra na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, que nessa tarde o Senhor possa tocar os quatro cantos desse mundo. Que o Senhor possa também estar, Senhor Jesus, presente nessa live. Que o Senhor possa levar esse sopro, esse ruar de Deus, o Espírito Santo de Deus, a cada uma das pessoas que vão ouvir, que vão estar vendo essa live. Senhor, eu acredito que o Senhor pode fazer milagres, prodígios e sinais. O Senhor pode mudar a história, o Senhor pode curar enfermos, o Senhor pode fazer que as pessoas recebam a sua graça. Mas o mais importante é que o Senhor toque
no mais íntimo do coração de cada um e façam com que eles recebam o Espírito Santo de Deus, para que eles mudem, para que eles não pensem que estão embriagados, não, mas que eles possam estar cheios, repleto do Espírito Santo de Deus e que possam ser testemunha da tua palavra. Tudo isso, Pai, eu entrego em nome de Jesus e que assim seja para todo sempre. Amém. Amém? Que a paz esteja no coração de cada um de nós. Essa só pensar em ti.